Apocalipse capítulo 13, versículo 8, somente a parte B. Hoje tivemos um culto extremamente abençoado no período da manhã, onde Deus bradou, Deus falou conosco, e já fomos abençoados. E agora à noite, nós não vamos anular a oração de manhã, mas nós vamos agregar com a oração de manhã. E nós vamos abençoar, é um outro povo, um outro rebanho que vem à noite. Nós vamos concordar com o que foi orado e agregar, para abençoar o nosso mês de setembro. Isso é pela fé. Preciso da sua atenção para você entender. É uma mensagem um pouco diferente do que nós estamos acostumados a fazer. Mas faz uns 3 meses que essa mensagem estava no meu coração. Eu sentadinho ali comecei a esboçar e sabia que seria no congresso para ministrar esta palavra. E Deus nos deu a saúde, a oportunidade e sabedoria para montar esta palavra. Por isso eu chamo a sua atenção para você entender o plano de Deus na tua vida e para você se encontrar espiritualmente hoje, naquilo que Deus quer para a tua vida hoje. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, mas somente a parte B. Vamos ler a parte, ele todinho, mas a parte A está falando de quem não tem o nome escrito no livro da vida, eles vão receber a marca da besta. Mas não é disso que nós vamos falar, nós vamos falar da parte B, que diz a respeito de Jesus. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. É sobre isso que eu quero te chamar, ó. Livro da vida do Cordeiro. Cordeiro esse que foi morto antes da fundação do mundo. Eu confesso que esse assunto me chama a atenção, sou apaixonado por isso, eu estudo por isso, prospecto, cavo sobre isso, sobre esse manto, sobre esse mistério, sobre essa engenharia que ocorreu antes da fundação do mundo. Então, aos poucos, Deus vai entregando uns quebra-cabeça sobre esse assunto. Quero ministrar sobre um título chamado A Chave. Repita comigo, a chave. Perfeito. Todos nós sabemos o que é uma chave. E todos nós sabemos o propósito de uma chave. Uma chave é uma ferramenta, uma chave é um instrumento com um propósito específico para abrir portas específicas. Geralmente, não é regra, mas geralmente uma chave que funciona numa porta não funciona em outra. Porque ela é especificamente para aquele cadeado, especificamente para aquela porta. E sem uma chave, nós não entramos naquele ambiente a qual está lacrado, a qual está fechado. E sem a chave, nós não usufruímos daquele novo ambiente, nós não usufruímos daquilo que está dentro daquele ambiente. Seja entrar dentro de um carro, seja entrar dentro da tua casa, dentro da tua empresa, enfim, não se usufrui daquilo que está trancado, não usufrui daquilo que está travado, não se usufrui daquilo que está escondido. E a Bíblia diz que Jesus é a chave do reino dos céus. Jesus é a chave do reino dos céus. E o poder do seu sangue. A Bíblia diz, olha que interessante isso. A Bíblia diz que o poder do sangue de Jesus, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Interessante isso. 1 Pedro, vamos ler uns 5 versículos, que é uma introdução para você entender. 1 Pedro, está no telão, capítulo 1, versículo 19, versículo 20. O poder do sangue de Jesus, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Isso é loucura, isso é coisa de louco isso. Diz o texto: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Qual sangue é esse? O sangue de Cristo. Conhecido com efeito, ou seja, a Bíblia revela que ele tem efeito, que é o poder, antes da fundação do mundo. Porém, manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. E a Bíblia ainda
continua falando sobre antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Jesus foi cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo, amém? Nós lemos Apocalipse. Agora, esse texto está nos revelando que o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus foi revelado, manifesto, antes da fundação do mundo, amém? E a Bíblia diz que Deus nos elegeu, Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim: assim nos escolheu, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu para um propósito. Qual, pastor? Sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Agora, escute aqui, me dê sua atenção, introdução isso. Jesus morreu antes da fundação do mundo, amém? Aí a Bíblia diz que o sangue de Jesus foi manifesto o poder do sangue antes da fundação do mundo, amém? Agora esse texto nos diz que Deus nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo, amém? A coisa está ficando boa. Esse quebra-cabeça está ficando bom. Interessante isso. Isso é loucura para o nosso raciocínio. Mas olha como Deus tem um controle do ontem, o controle do hoje e o controle do amanhã. Jesus disse em Lucas, capítulo 11, versículo 49 ao 51. Jesus fala dos profetas. Lucas, capítulo 11, versículo 49. Diz assim: por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. Agora, olha os 50. Jesus foi imolado antes da fundação do mundo. O poder do seu sangue foi manifesto e conhecido antes da fundação do mundo. Cristo nos chamou antes da fundação do mundo. E olha o sangue dos profetas, 50. Para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Os apóstolos foram mortos antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Ouça, igreja, a Bíblia diz que Jesus foi imolado antes da fundação do mundo. Isso nos revela que a crucificação de Cristo foi a manifestação daquilo que já havia sido feito, decidido, rotulado, escolhido, combinado, fechado, lacrado, antes da fundação do mundo. Isso significa que o Cordeiro já havia morrido no lugar do homem, antes de o homem existir. Isso é poder. Isso é maravilhoso. Vou repetir aqui para você entender, para despertar a tua fé, para ativar a tua fé, para você entender o plano de Deus na tua vida hoje. Esse texto está falando que a crucificação de Jesus Cristo foi a manifestação daquilo que foi decidido lá atrás. Reunião essa que eu não estava presente, reunião essa que os anjos não estavam presentes, reunião essa que os apóstolos não estavam presentes, mas reunião essa que somente a Trindade estava presente. Antes da fundação do mundo. E aí a crucificação só manifesta aquilo que foi decidido lá atrás. Aqui na terra se manifesta o que já foi decidido lá nos céus, antes de tudo aqui embaixo existir. E quando é preciso, entenda isso, isso aqui é espetacular. E quando é preciso, a Trindade faz ajustes aqui embaixo. Deus tem planos para o homem e constantemente Deus vem e faz ajustes. Toda empresa precisa de ajustes. Toda família precisa de ajustes. Toda igreja precisa de ajustes. Toda cidade precisa de ajustes. Toda nação precisa de ajustes. Assim é o reino aqui embaixo. Ei, teve ajustamento até no reino lá em cima. Que teve uma rebelião lá em cima. E até lá teve ajustamento.
Imagine se não terá ajustamento aqui embaixo. Por isso, Jesus disse em João, capítulo 5, versículo 17. Jesus fala assim, João, capítulo 5, versículo 17. Mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora. O que ele está falando é, meu Pai faz ajustamento na criação até agora. E aí ele completa a partir do versículo, e eu trabalho também. O que esse texto está falando, ele fala assim, eu e o Pai trabalhamos constantemente. Me dê sua atenção. Esse texto está falando assim, eu e o Pai fazemos ajustes constantemente. Nenhuma obra está pronta, a não ser que Deus a termine. Vou repetir, nenhuma obra está pronta, a não ser a que Deus termine. Nunca nós podemos dizer que a obra está pronta na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos, com a nossa saúde, com o nosso chamado. Nenhuma obra está pronta até que Deus termine. Quando esse texto está falando, João capítulo 5, versículo 17, Jesus usa as chaves específicas para lugares específicos. Vou repetir. Agora, a introdução, vou para o título, para você entender o título da ministração, que chama A Chave. Jesus usa as chaves específicas. Lembra-se, o que são chaves? São ferramentas específicas. São ferramentas específicas para abrir portas específicas em lugares específicos. Jesus usa chaves específicas para lugares e épocas específicas. Quero citar alguns exemplos que vai te ajudar a entender não só a ministração desta palavra, mas como vai te ajudar a entender a tua vida e vai ajudar a entender a tua vocação, vai ajudar a entender o teu chamado, porque você tem um chamado, você é vocacionado. Todos nós temos um chamado, todos nós somos vocacionados. Talvez o meu e o seu chamado não seja igual, mas não significa que você não tenha um chamado. Vamos lá, me dê sua atenção, vou citar 5 exemplos. Jesus queria a região de Samaria. Grave essa frase, Jesus queria, diga comigo, Jesus queria e quer. Vamos usar passado, porque era o contexto da época. Jesus queria a região de Samaria. Então Jesus vai na chave. João, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6. Esse texto nos revela da mulher samaritana num poço de água. Agora me dê sua atenção. Jesus sai da rota. Não era para passar por ali. O projeto é para ir para Jerusalém. E Samaria ficava ao norte de Jerusalém. E Jesus sai da rota e Jesus tira os discípulos. E Jesus fala assim para os discípulos, vai na frente, compra alimento. Por quê? Porque incrédulo muitas vezes não tem que estar num ambiente de milagre. Incrédulos, aqueles que não entendem o plano de Deus, muitas vezes não que você deve... Continua amando, respeitando, mas tem pessoas que tem alguns momentos da nossa vida que eles têm que deixar eles um pouquinho de lado e vai só em quem acredita e conviva com quem acredita. Porque João capítulo 4, versículo do 4 ao 6 diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. No propósito dele, não era necessário, mas no propósito dele passar por ali. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta de hora sexta. Aí nós conhecemos o contexto. Vem uma mulher com problema, me dê sua atenção, uma mulher com problema de família, uma mulher com problema de marido, uma mulher que tinha casado 5 vezes, uma mulher que estava no 6º marido, e 6 é número de homem, uma mulher que precisava conhecer o número 7, uma mulher que precisava conhecer Jesus Cristo, ele é o número 7, se você não sabe, 7 é o número da perfeição. Aquela mulher precisava do número 7, e o número 7 se apresenta na vida dela, que é Jesus Cristo.
Jesus sai da rota para ganhar uma mulher pecadora. Jesus sai da rota para ganhar uma mulher prostituta. E Jesus, por que Jesus sai? Porque Jesus tem um propósito. E qual é o propósito? Usá-la como vaso de honra nas mãos dele. Fato era, os judeus e samaritanos não se bicavam, e Jesus não seria muito bem-vindo em Samaria. Então o que Jesus fala assim: olha, eu preciso ganhar alguém que é samaritano, eu preciso ganhar alguém para compartilhar do meu amor. Então Jesus ganha uma mulher samaritana. Eles não se bicavam, os judeus e samaritanos. Como Jesus tinha planos com Samaria, quem é melhor do que alguém do mesmo local para falar do seu amor, para falar do seu propósito? Então Jesus usa a chave, e a chave é esta mulher, que ela se converte, diz a Bíblia, e ela passa a cumprir a sua vocação. Aquela mulher se converte e passa a cumprir o seu chamado, ela se converte e passa a cumprir o seu propósito. Em João capítulo 4, versículo do 39 ao 42, que vai aparecer no telão, olha que interessante, o que acontece depois que Jesus ganha a chave, usa a chave, destrava a chave. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus. Em virtude de quem? Do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Jesus ficou mais 2 dias sozinho. Os discípulos tinham ido para Jerusalém. Jesus ficou sozinho no meio daqueles ímpios samaritanos, mas tinham sede e fome de Deus. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós vós cremos. Ou seja, eles vieram para a igreja em convite dela, mas agora não estavam acreditando só no que ela estava falando. Eles vieram para a igreja, vieram para Jesus através do convite dela, e agora eles estavam acreditando em Jesus, porque Jesus ministrou no coração deles. E diz assim: ele dizia à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nos cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Olha o 40, tem 43? Não, 42, tá bom. Fato é, nada, nem ninguém pode impedir o agir de Deus na vida de uma pessoa. Segundo exemplo, lembra, Jesus queria Samaria e ele conquista Samaria, amém? Segundo exemplo, Jesus queria 10 cidades, chamado Decápolis. E o que é Decápolis? É uma confederação de 10 cidades gregas, Decápolis, mentalidade grega, habitantes que comandavam, prefeitos gregos, comandantes gregos. Jesus queria 10 cidades, uma confederação de 10 cidades, localizado ao norte de Israel, de ambos aos lados do Rio Jordão. Era um conjunto de cidades. O que Jesus faz? Ele vai atrás da chave. Jesus percorre 50 quilômetros entre andar de a pé e andar de barco, dá 50 quilômetros da onde ele está. E ele chega a uma região tensa espiritualmente, chamado Gadara. Os gadarenos. Ela pertencia a Decápolis, pertencia às 10 cidades. Marcos capítulo 5, versículo 1 fala um pouquinho rapidamente sobre isso. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Algumas traduções está Gerazenos, algumas traduções está Gadarenos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Jesus queria alguém dele. Grava isso. Jesus queria alguém dele naquelas 10 cidades. Jesus queria alguém dele nas 10 cidades. Jesus queria alguém que pertencia àquelas 10 cidades, que tivesse a mente dele, que fosse transformado por ele, para que habitasse naquelas 10 cidades e pregasse do amor dele. O que Jesus faz naquela região? Então Jesus salva, Jesus restaura, Jesus cura, Jesus levanta e Jesus envia um ex-endemoniado para Decápolis. Aquele ex-endemoniado, que aqueles demônios entraram naquela legião de porcos, o ex-endemoniado, ele era a chave para a região, visto que ele pertencia àquela região. Jesus o destrava, ele estava travado, cheio de correntes, de algemas, de grilhões, cheio de demônios, e Jesus o destrava, Jesus o liberta. E o que acontece com este homem? Ele se torna a boca de Deus na região.
Marcos, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Interessante isso. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo... Aí está, isso está João? Vamos lá. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhante o faz. 20. Porque o Pai ama o Filho e eu mostra todo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrarás, para que se maravilheis. Não é João, eu marquei João, me perdoa, Marcos. Vê se você consegue colocar aí Marcos, capítulo 5, do 18 ao 20. Enquanto isso, você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir Jesus Cristo? Obrigado, Jesus. Olha o texto. E ao entrar Jesus num barco, suplicava-lhe o ex-endemoniado, o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Olha o que Jesus fala. Neca de pitibiriba. Jesus fala assim: nananina não. Jesus, porém, não lhe o permitiu. Queridos, isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo isso confronta o evangelho moderno que se é pregado agora, onde o homem dá ordem para Deus. Não existe um evangelho onde um homem dá ordem para Deus. Isso não existe. As pessoas hoje, elas querem determinar a Deus. Determina a Deus. Não se determina a Deus. Não se dá ordem, o vaso dá ordem para o oleiro que dá ordem para o vaso. Esse evangelho é furado. Olha o que Jesus falou: não lhe o permitiu, mas é lindo o mas de Deus. Muitas vezes nós oramos e Deus fala não. Aí ele dá um ponto, uma vírgula, ele fala: mas vou fazer isso, isso, isso. Olha o que Jesus fez. Vai para a tua casa, para os teus, torna-se minha boca, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Que palavra? Compaixão. Compaixão de ti. Então, olha só, e ele obedeceu. Então ele foi e começou a proclamar. Aonde? Em Decápolis. Decápolis é um conjunto de 10 cidades gregas. Ele era grego, esse demoniado. Mente grega, mentalidade grega. Nem vou entrar na área grega. Que absurdo que é. Só para você ter a noção da sagacidade, a malignidade que é a mentalidade grega. Dentro da mentalidade grega, a sabedoria do pai se passava para o filho através do ato sexual do pai no filho. Você não vai falar misericórdia? Era a cultura grega. Era a cultura grega. Então ele foi e começou em Decápolis tudo o que Jesus lhe dissera, e todos se admiraram. Queridos, Jesus tinha planos para Decápolis, e Jesus salva alguém de Decápolis. Terceiro, Jesus tinha planos para a cidade de Éfeso, uma cidade ímpia, cheia de demônios. Então Jesus usa a chave chamado Paulo para destravar alguém chamado Timóteo. Agora ouça, igreja. Timóteo tinha uma avó Lloyd, que tinha ministrado no coração dele, mas não tinha ativado ele. Timóteo tinha uma mãe chamada Eunice, que tinha ministrado no coração do filho. A avó ministra no coração do neto sobre o reino, mas não tinha ativado o neto. Mas a semente estava ali. A mãe Eunice tinha jogado sementes do evangelho no coração de Timóteo, mas não tinha ativado Timóteo. Mas a semente estava ali. A semente estava no coração do jovem. Sabe por que não tinha ativado? Porque ele era alguém de saúde frágil. E alguém de saúde frágil, geralmente ele tem uma desculpa e fala: não tenho saúde, eu não consigo, não dá para ir no culto, Deus não vai me usar, eu não consigo falar, eu não consigo fazer, eu não consigo orar, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo aquilo lá, eu não consigo acolá. Ah, Deus não era minha vida. Geralmente é assim que se fala.
Então, Timóteo, por ter uma saúde debilitada, ele não estava agregado ao reino. Estava salvo, mas não estava agregado ao reino. Mas Deus tinha planos com a cidade de Éfeso. Então, o que Deus faz? Ele não se envolvia no reino. Então, Jesus usa Paulo. E na primeira viagem missionário de Paulo, Paulo destrava Timóteo. Tanto que Paulo ganha Timóteo, Paulo destrava Timóteo, que na segunda viagem missionária de Paulo, quem estava orando ao lado de Paulo, quem estava ministrando ao lado de Paulo, quem estava expulsando demônios ao lado de Paulo? Timóteo. As sementes que a avó lançou no coração do neto, no momento não deu fruto nenhum, não nasceu nenhum, mas lá na frente Deus ativou aquela semente. A semente que a mamãe de Timóteo lançava no coraçãozinho dele, a mamãe chamada Eunice, parece que não tinha efeito nenhum, parece que caía em terra dura. Mas no momento oportuno Deus ativa, usa a chave e ativa Timóteo. E Timóteo, ele se tornou brilhantemente, ele tocou brilhantemente a igreja de Éfeso. Apesar de pouca saúde, Timóteo rompeu no mundo espiritual. Ouça, igreja. Quarto, Deus tinha planos para Antioquia. Deus queria expandir o teu reino. Jesus queria expandir o teu reino. Então Jesus vai atrás da chave. E Jesus toca em Estevão. Estevão, ele foi primeiramente ele foi um excelente diácono. Só que quando se torna um excelente diácono, você não para só no diaconato. Você passa a ter óleo, você passa a ter azeite, você passa a ter conteúdo. E quem tem conteúdo vai crescer, automaticamente. A Bíblia diz assim que não tem como esconder uma cidade iluminada. Se eu colocar no fundo de um abismo, ela vai se sobressair, ela vai clarear. Se eu colocar no topo de uma montanha, ela vai clarear. Não tem como esconder quando o óleo é derramado na vida de uma pessoa. Não tem como esconder quando ela exala o brilho, o perfume, o amor, a vida de Cristo. Não tem como. E Estevão, ele foi ovelha, primeiro diácono, ele cresceu na fé, e ele foi servir com excelência na expansão da igreja em Antioquia. Ele trabalhou por um dado momento em Antioquia, e serviu com excelência, mas um dado momento, e eu chamo a atenção para isso, quando Deus me falou isso eu chorei. Mas em dado momento Jesus disse para ele: Estevão, ele falou: Senhor, eis-me aqui, fala, Senhor, que o teu servo ouve, que bênção. Jesus falou assim: Estevão, posso te usar mais do que eu estou te usando? Senhor, eis-me aqui, me usa mesmo. Então Jesus completou a obra na vida de Estevão, sendo ele o primeiro mártir. Estevão foi destravado, ele viu os céus abertos. Estevão, antes de morrer, ele pregou muito, mas Estevão pregou muito, em Atos capítulo 6, em Atos capítulo 7, diante do sinédrio, diante de legalistas, diante de doutores, ele foi destravado. Estevão, depois que foi destravado, se tornou referencial no reino. E quinto, e por último, para nós irmos na veia, por fim, Jesus fala assim: eu quero alguém para explicar o mistério da ceia, porque os 11 não entenderam o mistério da ceia. Eu quero alguém que escreva epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, é Bíblia para pastor, se você não sabe. Hebreus também é Bíblia para pastor, se você não sabe. Jesus fala assim: eu quero alguém que escreva sobre crucificação de uma maneira que o mundo entenda. Jesus fala assim: eu quero alguém que escreva sobre justificação de uma maneira que o mundo entenda. Eu quero alguém que ministre sobre regeneração de uma maneira que o mundo entenda. Eu quero alguém que escreva salvação é pela fé, de uma maneira que o mundo entenda. Jesus fala assim: eu quero alguém que escreva e ministre sobre vida no Espírito. Jesus fala assim: eu quero alguém que ministre sobre vida após a morte. Eu quero alguém que ministre sobre a queda do homem.
Eu quero alguém que ministre sobre pecado original. Eu quero alguém que faça 3 viagens missionárias. Jesus fala assim, ó: eu quero alguém que destrave pastores. Eu quero alguém que destrava chamados. Eu quero alguém que destrava vocações. Eu quero alguém que destrave cidades. Eu quero alguém que destrave igrejas. Eu quero alguém que destrave países. E Jesus continua o seu checklist. Eu quero alguém que escreva 13 livros do Novo Testamento. E acho lindo isso que eu vou te falar agora. E Jesus continua falando. E ele não é perfeito. Mas esse alguém tem que ter muitos pontos negativos. Nós achamos que Deus só vai escolher os super megas. Nós achamos que nós temos uma visão do reino de aparência, queridos. Eu não sei com quem eu estava conversando ontem, antes de ontem. Nós somos muitas vezes como Samuel. Samuel, Deus falou, vai na casa de Jessé e unge lá um rei. E Samuel vai lá, acha um cara alto, bombado, bonitão, olho azul, gel, barbinha bem feita, né? Tudo, unha bem feita, pintadinho, calçadinho certinho, camisinha de manga comprida, tênisinho legalzinho, né? Numa boa, falando inglês, falando francês, falando bom biju. E aí Samuel fala assim, com certeza estou perante o ungido do Senhor. E Samuel pega o vidro, vai lá para ungir ele a rei. Deus coloca a mão no ombro de Samuel. Você não viu isso? Lê a Bíblia, vê se não está escrito isso. Se não tiver escrito, aí você me fala para mim que Deus não colocou a mão no ombro. Deus não colocou a mão no ombro, mas colocou no coração. Falou assim, Samuel, nananina não. Nananina não. Você vê com os olhos. O homem vê com a aparência. Eu vejo o coração. E quando Jesus vai fazendo um checklist, Jesus fala assim, o cara vai bombar, vai fazer 3 viagens missionárias, eu vou destravar esse cara vai destravar pastores, vai destravar igrejas, vai destravar ministérios, vai escrever 13 cartas do Novo Testamento, vai romper, as coisas vão acontecer no ministério desse cara. Mas Jesus continua, Jesus fala assim, mas que tenha muitos pontos negativos, como ter um passado cruel, ser assassino, que tenha matado crentes. Nós queremos ser ovelha de um pastor desse? Passado cruel, assassino, que tenha matado crentes? Mas Jesus foi lá atrás desse cara. E Jesus continua falando assim, vou fazer ele cair do cavalo literalmente. E ele cai do cavalo literalmente. Jesus fala assim, vou destravar alguém assim. Aí Jesus continua falando, estou falando Bíblia. Jesus fala assim, vou ensiná-lo o que é sofrer por amor a mim. Então Jesus aponta para Saulo. Jesus aponta para Saulo. Saulo de Tarso, que pós-conversão passa a se chamar Paulo de Tarso. Atos, capítulo 9, versículo 4 e versículo 5. Aquele cai do cavalo, literalmente. Aí caindo por terra, do que caiu por terra? Do cavalo. Jesus aparece para ele, está no cavalo. Ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora olha o 9, depois de isso aqui é a conversão, é o encontro com Jesus. Agora olha o 9, versículo 15 e versículo 16. Ai, olha que o Senhor fala, Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Agora olha o 16, o versículo 15, mel de chamado. Bom, Deus vai enviar
Se Deus envia, Deus capacita. Se Deus envia, Deus levanta. Se Deus envia, Deus cura. Se Deus envia, Deus provê. Se Deus envia, Deus encaixa. Benção, ó. Beleza. Mas olha o versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Esse evangelho nós não queremos. Esse evangelho nós refutamos. Esse evangelho, nesse século ao qual vivemos, as pessoas não querem. Mas esse é o evangelho da cruz, querido. Você não tem salvação se não tiver cruz. Sabe o que fizeram? Só não nos avisaram. E Jesus é tão maravilhoso que Ele não avisa antes. Ele avisa depois. A diferença é que Ele vai estar conosco todos os dias. Depois que Jesus destrava Paulo, esse fundou várias igrejas e se tornou um dos maiores referenciais do cristianismo que já existiu. Qual a conclusão disso daí? O pessoal do louvor pode ficar ainda aí, não sobe ainda não. Qual a conclusão? Se você ainda não pegou o mistério que eu estou pregando aqui, o mistério da palavra, você vai pegar agora. Você é a chave para a sua casa. Eu não tenho acesso à tua casa. Eu não tenho acesso à tua família. Eu não tenho acesso aos teus amigos. É você que é a chave para a tua casa, para a tua família, para os teus amigos, para você alcançá-los para o reino. Por isso não desista da sua vocação, não desista do teu chamado. Eu não sei se você é um ex-endemoniado, gadareno, mas Jesus veio nessa noite e Ele quer destravá-lo para você ministrar em Decápolis, cidades gregas, pessoas que têm pensamentos gregos. Eu não sei se você é como uma mulher cananeia que tinha ou tem muitos problemas familiares. A mulher cananeia tinha muitos problemas familiares, ela não era feliz, ela estava no 6º casamento. Mas Jesus veio e quer destravá-la para você ministrar o amor dele em regiões. Eu não sei se você é como eu, como Saulo, tirava sarro de crentes. Eu tirava sarro de crentes na porta do bar do meu pai, no cervezão, bebendo cerveja, e passava os crentes de bicicleta e eu tirava sarro, e eu cuspi para cima e o cuspe caiu na minha cara. Então eu não sei se você é como eu, que tirava sarro de crentes, porque como Saulo fazíamos parte de um sistema religioso. Saulo fazia parte de um sistema religioso, e o fato dele fazer parte de um sistema religioso, ele achava que estava salvo, ele achava que poderia matar crente. Eu, por fazer parte de um sistema religioso, idólatra, aquele negócio todo, eu achava que eu era dono da verdade e que crente estava errado, e tirava sarro de crente. Nós éramos críticos de crente, porque como Paulo fazíamos parte de um sistema, mas Jesus veio e quer te destravar para torná-lo um instrumento nas mãos dele, e você fará viagens com propósito. Agora ouça, igreja, o que sei eu digo de olhos abertos, não de olhos fechados. Alguns aqui serão chaves para pessoas, e a Fernanda, né, começa a ministrar minha palavra aqui. Olha que benção. Até falei, pastora Fran, você avisou ela que eu ia ministrar sobre isso? Ouça, queridos, uns aqui serão chave para algumas pessoas, outros serão chaves para famílias inteiras, outros serão chaves para as nações, outros serão chaves para regiões no mundo todo, partes do mundo todo, parte do mundo moderno. Sabe por quê? Me dê sua atenção. Deus sempre pensa grande. É nós que pensamos pequeno. Deus sempre pensa macro e não micro. Tanto que o menor lugar que Deus pensa em se manifestar é em uma cidade. O menor lugar que Ele pensa em se manifestar é em uma cidade. Quando Ele fala assim, ficar primeiro em Jerusalém. Jerusalém é cidade local. Depois Judeia. Judeia é um estado, região. Depois Samaria. Samaria é nações, país. E depois Ele fala com fins da terra, que é o mundo todo. E acredite, queridos, a chave é eu e você. Me dê sua atenção.
Nós estamos tão frustrados com o nosso mundinho, nosso quadradinho, a nossa lutinha, que nós não conseguimos visualizar o plano de Deus na nossa vida. Então eu vou repetir para você entender. Eu e você, nós somos as chaves de Deus. Cada um de nós, dentro dos nossos contextos, somos as chaves para Deus usar no propósito dEle, para alcançarmos vidas. Então, deixe-se ser usado por Deus. Fale quantas vezes for preciso. Fale quantas vezes for preciso assim. Ministrava a Deus. Me destrava, Senhor. Quero fluir no Senhor. Ouça, igreja, se Deus me deu ontem, mandei o zap para a pastora para gravar, depois eu anotei. Você não vai ler em lugar nenhum, porque foi Deus que me deu. Jesus sempre vai agir no local. Jesus sempre vai agir local. Mas sempre Jesus está pensando global. Vou repetir. Jesus sempre vai agir local. Mas o pensamento de Jesus é global. A obra começa no micro e vai para o macro. Começa no individual, depois vai para o coletivo. Isso é fato. Quero te provar. Fala, levanta, aponta o dedo para mim. Fala, me prova, pastor. Provo sim. Vou usar alguns contextos aqui. Deus tinha um plano na família Torrezin. Deus tinha planos na família Torrezin. O que Deus faz? Deus salva primeiro a pastora Fran. Vem de uma família espírita, vem de Votuporanga, sem pedigree, sem história de família de pastores, e Deus salva. E através dela vem marido, vem filho, veio nora. Deus tinha planos na família Zadra. E Deus salva o pastor Zadra. E o pastor Zadra é a chave para salvar o pai dele, que tocava tambor e tinha um centro de macumba dentro da casa dele. Deus tinha planos na família Guerreira. E Deus salvou alguém dentro da família Guerreira para levantar pastores guerreiros. Deus tinha planos na família Escopinho. E Deus levanta pessoas da família Escopinho. E através da fé dessa pessoa da família Escopinho, que Deus levantou o Êndio primeiro, nós temos, através do Êndio, copastores, que é o André e o Paulo, que são copastores. Foi através de um plano individual e Deus vai para o coletivo. Deus tinha planos na família Costa, mas salva primeiro alguém da família Guedes. Da família Guedes vem da família Costa. A minha esposa é a segunda geração de pastores. E meu filho será, se for da vontade de Deus, uma terceira geração. Porque Deus tinha planos na família Costa. Deus tinha planos na família Sampaio. E chamou alguém primeiro na família Sampaio. Deus tinha planos na família Degé. E chamou alguém na família Degé primeiro. Deus tinha planos na família Grosso. E chamou alguém da família Grosso primeiro. Deus tinha planos na família Prone. E levantou a Lúcia Prone primeiro. Deus tinha planos na família Vertu. E chamou primeiro a Paula. Deus tinha planos na família Viscardi. Levantou a Ivete na família Viscardi. E através da Ivete, vem filhos e vem netos. Deus tinha planos na família Barbosa, que está aqui. E Deus alcançou alguém primeiro na família Barbosa. Deus tinha planos na família Souza. E Deus foi lá e salvou alguém na família Souza. Deus tinha planos na família Paz de Araújo. Paz de Araújo. E Deus foi lá e salvou alguém nessa família Paz de Araújo. Família Lima. Deus levantou alguém da família Lima primeiro. Família Silva. Deus tinha planos e Deus foi lá para alcançar a família Silva. Família dos Santos. Deus foi lá para alcançar a família dos Santos. Família Galo. Deus tem planos na família Galo e foi levantar alguém na família Galo. Família Prada. Deus tem planos com a família Prada, ama a família Prada. Jesus morreu pela família Prada e levanta alguém primeiro na família Prada. Deus tem planos na família Faverson e salvou alguém lá primeiro.
Deus tem planos na família Mendes e salvou alguém lá primeiro. Deus tem planos na família Forzato e salvou a Cristina lá primeiro. Deus tem planos na família Baumgartner e Deus foi lá e salvou primeiro alguém. Martini dos Santos, Deus ama essa família e salvou lá alguém primeiro. Vec, família Vec, Deus foi lá, alcançou alguém dessa família primeiro. Família Ferreira, Deus ama e foi lá, Jesus morreu pela família Ferreira. Família Braga, Deus foi lá e alcançou a família Braga. E a família do Rodrigues? Família Rodrigues, Deus é apaixonado pela família Rodrigues e foi lá, levantou alguém primeiro nessa família. E Gonçalves, Deus é apaixonado pela família Gonçalves. Colabone, família Colabone, Deus levanta sempre primeiro alguém e foi lá e salva esse alguém na família Colabone, e através dela outros virão. Família Godoy, Deus ama essa família tão grande, tão abençoada, Deus alcançou primeiro alguém na família Godoy. Família Barros, Deus é apaixonado pela família Barros e salvou alguém primeiro da família Barros. Família Buque, Deus salvou alguém primeiro na família Buque. Agora deixa eu te falar algo. Deus tinha planos com a família Ralé, chamado Raimundo. Lá nos Cafundó do Juda, no cotovelo do estado, assim, ó. Família Raimundo. E há 25 anos Deus alcançou alguém primeiro. Foi a minha vida. E depois da minha vida veio primeiro a minha mãe. Depois veio a minha irmã. Minha mãe que dorme no Senhor. Veio a minha irmã. Depois o meu pai. Depois um irmão. E tem outro irmão que é gerente do Ronco, que ainda vai vir. Mas essa semana eu fiquei sabendo que eu tenho um primo no Paraná, que é pastor da Batista no Paraná. Mas primeiro Deus levantou alguém na família Raimundo, para orar pela família Raimundo. Aí semana passada eu fiquei sabendo que eu tenho um primo, aonde? Porto Velho, Roraima, capital de Rondônia. Ele é policial militar e servo de Deus. Lá nos Cafundó do Juda. Meu avô, católico, idólatra a vida inteira, foi enterrado no Mato Grosso ou em Goiás? Mato Grosso. Mas dormiu no Senhor. E se você rebobinar sua mente, há uns 2 meses atrás, a pastora Fran falou que ela vem a primeira geração. A segunda geração está vindo e Deus está alcançando os sobrinhos através de namoradinha. Do que eu estou falando? Que nós somos a chave, queridos. Pessoal do louvor, nós somos a chave. Nós somos a chave para destravar pessoas. Nós somos a chave de Deus para destravar lugares. Nós somos a chave para destravar pastores. Primeiro veio eu na família Raimundo. Agora na família Raimundo tem mais pastores. Nós somos a chave para destravar empresas. Nós somos a chave para destravar reinos. Nós somos a chave, não é Paulo passou, não é Estevão passou, somos nós. Nós somos a chave. Agora se nós desistirmos, e se nós pararmos? A Bíblia diz que Jesus é a porta. João capítulo 10, versículo 9. João capítulo 10, versículo 9. Diz que Jesus é a porta. João capítulo 10, versículo 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Ei, Jesus é a porta, mas nós somos a chave que Deus usa no propósito para destravar pessoas, alcançar pessoas, para se cumprir Isaías capítulo 40, versículo 4 e versículo 5. Isaías capítulo 40, versículo 4 e versículo 5. Só dedilha, não entra ainda não, só dedilha. Isaías capítulo 40, versículo 4, versículo 5. Diz assim: sabe por que Deus quer nos destravar? Olha aqui, me dê sua atenção. Fala assim: por que, pastor? Olha que promessa. Todo vale será aterrado, todo vale será nivelado, todos os montes e outeiros que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplainados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Segura aí. Mas fala assim para mim: mas isso, pastor, fala, mas isso, pastor, é Velho Testamento. É? Então vamos ver Lucas 3:5. Lucas 3:5 diz assim. Lucas 3:5, amém? Diz assim: todo vale será aterrado,
todo vale será nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortos serão consertados, e os caminhos escabrosos serão aplainados. Eu reafirmo, isso só é possível através de Jesus Cristo, usando a chave, que é você, ou seja, as pessoas. Pessoas estão te aguardando, lugares estão te aguardando, empresas estão te aguardando, famílias estão gemendo porque você ainda não chegou lá. Você é boca de Deus para chegar lá, e famílias estão gemendo porque ainda você não entrou lá. Ei, empresas estão quebrando porque você ainda não foi contratado, porque a hora que você entrar naquela empresa, a história daquela empresa vai mudar. Então, hoje é dia de você orar assim, ó: me destrava, Senhor, para mim fluir e cumprir o vosso propósito. Você está vivo? Você está aí? Me faça uma pergunta, mas me faça uma pergunta com veemência, senão eu vou fazer 3 vezes. Me faça uma pergunta, fala assim: e a luta, pastor? E a luta, pastor? Não, coloca mais vida. Fala: e a minha luta, pastor? E a minha luta, pastor? Não, mais vida, e aponta o dedo, fala: e a minha luta, pastor? E a minha luta, pastor? Eles vão responder para você sobre a sua luta. Eu estou contando contigo. Deus está contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver
você não desistir, você é inspiração para a tua casa, para a tua família. Você consegue abraçar alguém, ministrar essa palavra e falar: não desista. Não desista, meu amor. Não desista, não desista, presbítero. Não desista, não desista. Não desista, não desista. Não desista.